Na parte anterior, após a tribo Balak ser assolada pela Morte Vermelha, o Vikir se oferece para cuidar disso. Então, mudando para horas depois, o Vikir estava fazendo os testes com os Goblins e ele estava mostrando como que se contrai a Morte Vermelha. Ele diz que a água é a maior forma de transmissão, mas uma vez que a água for fervida, não vai ter problema nenhum. E a Ain, ao escutar isso, sem perder tempo, já foi colocando os Goblins na água fervida que foi contaminada. E assim como o Vikir disse, eles não foram infectados. Portanto, ao encontrar a resposta, a líder da tribo já diz bom trabalho ao Vikir. Ela diz que graças ao Prota, ela consegue ver a esperança e o Prota diz que eles não podem baixar a guarda. O Prota diz isso já que pode entrar na sua boca, nos seus olhos e até nos seus poros. Eles também têm que ter cuidado com a névoa, já que pode entrar no seu sistema respiratório. E a Ain, que já estava pronta para provocar, já perguntava na maldade se alguém não tinha dito que era uma maldição. E o Xamã então em seguida diz que se a solução é evitar a água, então em breve eles vão ter chuvas, então como que eles vão evitar a chuva? O Vikir nessa hora diz que ele tem razão, eles vão ser limitados e eles não vão ter como ferver a água. E tirando esse sorrisinho da cara dele, o Prota diz que é por isso que eles precisam realocar a vila. E enquanto o velho gritava dizendo que eles não podem sair da vila, o Prota diz que tem um método que eles não precisam sair do território Balak. Assim, a temporada de chuva chegou na montanha Lenoir. O rio encheu e o que era terra seca se tornaram um terreno pantanoso. Na floresta profunda, a chuva torrencial era algo que mesmo os anciões não presenciaram antes. E foi assim que a floresta alagou, com a exceção do vilarejo Balak. Foram construídos casas acima das árvores e dois jovens estavam impressionados dizendo que mesmo com essa chuva toda, o vilarejo não ficou alagado. E isso tudo é graças a ele. Portanto, em seguida, eles gritam para o Vikir que estava lá em cima dizendo obrigado e que foi uma boa ideia. Enquanto isso, o Prota pensava que foi vantajoso terem várias árvores grandes no território Balak, eles vão conseguir passar pela temporada de chuva assim. E então, em seguida, ele percebeu que atrás dos moleques lá atrás havia uma presença. Era um peixe gigante que já ia partindo para cima deles e eles estavam quase indo de ralo. Mas nessa hora, a Ain já foi usando a sua flecha com energia e então só mete uma no peixe e diz para o desgraçado meter o pé. A Ain diz ao Vikir que esse é conhecido por ser o rei da floresta por anos, já que a flecha dela não foi suficiente, o peixinho já foi destruindo as casas. E o Prota nessa hora já foi partindo para cima dele porque ele estava destruindo a casa que eles se esforçaram tanto para construir. Ele então já puxando a Beelzebub se preparando, ele dizia que vai corrigir esse comportamento. Então, usando uma técnica da cesta presa dos Baskerville, ele já meteu uma no peixe e então ele vai embora. E logo após o Prota fazer isso, a tribo já foi chamando o Prota de herói dos Balak. Quem não ficou muito feliz com isso foi o Xamã, já a Ain já estava falando bom garoto. Horas depois, na casa do Vikir, a Pomerian estava comendo e resulta que a Ain também estava. Em seguida, o Vikir começa a dizer que não se lembra de ter convidado ela, ao qual ela em resposta pergunta como que ela poderia não entrar ao sentir algo tão bom. E enquanto eles discutiam, a Pomerian diz que parece que eles são um casal. A Ain, que não odiou a ideia, já foi abraçando ela, dizendo que ela é muito fofa. E enquanto isso, o Prota se perguntava quando foi que elas se tornaram tão próximas. E em seguida então, um vento abriu na sua tenda e a Ain, que já percebe quem é, já pergunta para o Ahun o que é que ele está fazendo aqui. O Ahun, chorando, diz que ele veio aqui porque pensou que seria possível se fosse ele, já que ele salvou o vilarejo várias vezes. Ele pede para o Vikir que, por favor, ele salve a sua irmã. Logo depois, o Prota for vê-la e pergunta quando foi que começou, ao qual o Ahun em resposta diz que foi ontem. Ele acha que ela entrou no pântano quando estavam pegando madeira para a construção. A Ain então diz ao Vikir que ela é o tipo de criança que sempre ajuda as pessoas e pergunta a ele se ele sabe o que fazer. E antes do Prota ter a chance de responder, o Xamã miserável já foi entrando na sala e ele diz bem feito, já que ela não escutava ninguém e foi andar por aí. Ele começa a dizer que ele tentou avisar, é isso que acontece quando escutam a palavra de um espião do Império. O Ahun tentava dizer que não era isso, mas ele apenas mete um tapa na cara dele, chamando ele de inútil e diz que ele é igual aos seus pais. Então, se preparando para ir embora, ele dizia que já mencionou isso várias vezes, é uma maldição divina e a resposta para isso é fazer o seu rito ancestral
ancestral. Ele não deve manchar o nome dos Balak sucumbindo aos imperialistas. E ele já foi indo embora falando um monte de merda, e após isso o Vikir diz que se ele quiser um tratamento, ele tem um. O Prota diz para o Ahun lavar tudo que o Aerro usa com água quente, e então para ele queimar carvão na fogueira para expulsar todos os insetos e morcegos da casa. Eles precisam criar um ambiente para que a Aerro possa combater a doença para eles ganharem tempo. Portanto, rapidamente ele diz que vai fazer isso. A Ain em seguida já foi perguntando para o Prota se ele realmente consegue fazer isso, ao qual o Prota responde dizendo que sim, mas ele vai precisar da sua ajuda. E ao perguntar ao Vikir o que ele quer que ela faça, o Vikir diz que precisa da sua ajuda para o levar fora da floresta. Ele diz que ele vai conseguir o remédio lá fora. A Ain já diz para o Prota não dizer algo assim, mesmo que ele seja reconhecido como um membro dos Balak, existe uma condição para ele ir para fora da floresta. Portanto, não tem nenhum jeito da matriarca permitir uma coisa dessas. Ao qual o Prota em resposta diz que sim, a matriarca vai desistir da Aerro. No entanto, se todos eles manterem segredo, ele pode ir e voltar sem que ninguém perceba. Então ele pergunta a ela se ela vai o deixar ir, e com isso então ela se sentiu pressionada e não tem escolha. Então minutos depois, enquanto o Prota estava correndo a toda velocidade, ele de repente para perguntando a Ain por que está seguindo. Ele pergunta se por acaso ela não o deixou ir. Ela diz para eles irem junto, mas o Prota diz que ela vai ficar no caminho, então ela diz para ele dizer onde ele está indo, mas o Prota também diz que não. Ela, muito cabisbaixa, pergunta ao Prota por que é que ele está levando a Pomerian, e o Vikir apenas fica em silêncio. Ela então começa a dizer que quando uma espada saiu do seu braço e quando ele sabia sobre a morte vermelha, ela não perguntou nada, mas isso é diferente. Ela, se lembrando do passado, pensava que ela sabia desde o primeiro encontro que ela queria estar com o Prota. O fato dela não poder perguntar nada é que ela tem um pressentimento de que assim que ele der a resposta, ele vai desaparecer. Então em seguida, ela diz para ele responder uma coisa se ele vai voltar. E diferente do que ela esperava, o Prota diz que sim. E assim que ela levanta a sua cabeça novamente, o Prota já havia metido o pé e ela dizia que é melhor ele manter a sua promessa. Então, mudando de cena para a Underdog, o Chihuahua, que estava muito cansado, reclamava do trabalho, dizendo que não importa quanto trabalho ele faça, sempre tem mais. E então, indo até a janela, ele dizia que sentia bastante saudade quando o vice-cônsul estava aqui. O trabalho era cansativo, mas pelo menos era divertido. Ainda custava acreditar e pensar que o vice-cônsul está morto. Ele dizia que ele sentia saudade dele, e nessa mesma hora o Prota aparece de cabisbaixo perguntando se ele o chamou. E nessa hora o Chihuahua ficou totalmente em choque, pensando que essa miséria é um fantasma. E o Vikir em seguida desce até a janela, perguntado como ele tem estado o secretário-geral Chihuahua. Logo depois de explicar para ele então o Chihuahua diz que se é isso mesmo, ele enfrentou o monstro na floresta, ele foi ferido e agora está com os bárbaros, ao qual o Prota em resposta diz que sim. O Chihuahua, que ainda custa acreditar, pergunta se ele está o dizendo que ele não é um fantasma, ao qual o Vikir em resposta pergunta se foi por isso que ele ficou tão surpreso antes. O Vikir diz para ele que ele continua o mesmo secretário-geral de antes. E então em seguida, literalmente, o Chihuahua começa a derramar rios de lágrima. O Chihuahua dizia que estava muito feliz que o Prota estava aqui, mas ele pergunta quem é essa criança com ele. Por acaso é uma criança dele com os bárbaros? O Prota em resposta diz que são da mesma linhagem, então eles se parecem um pouco, mas não é o que ele está pensando. E ao escutar que eles são da mesma linhagem, o Chihuahua pensa que ele está ainda mais curioso. Em seguida então, o Prota diz para ele ficar de olho nela enquanto ele está fora e seu nome é Pomerian. E já que eles chegaram a este ponto, seria bom se ele ensinasse educação básica para ela. Ao qual o Chihuahua, bem feliz, diz que já faz um tempo desde que ele recebeu uma ordem sua que ele pode deixar. E a propósito, o Prota pergunta se não é um pouco difícil para ele lidar com todo esse trabalho da cidade, e se ele precisar de alguma ajuda, ele pode procurar pela Cindy Wendy Senmessi Marnaro, ao qual o Chihuahua pergunta se essa não é a criminosa que ele liberou 2 anos atrás, e ele pergunta como é que ele vai encontrá-la. O Prota em seguida então pergunta para ele se ele se lembra daquela garota que ele deu 10 bilhões.
Ao qual ele responde dizendo que sim, ele deu para ajude a garota que vendia flores. O prota então diz que ninguém está ajudando, então se aproximar deve ser fácil e ela está com essa criança. E ele também diz que se a Cindy Wendy não cooperar, ele apenas pode dizer que ele está vivo e ela está em dívida com ele, então vai ajudar com certeza. Depois disso então, o Chihuahua pergunta ao prota quando é que ele vai voltar, ao qual ele responde dizendo que vai voltar quando terminar o que ele precisa. E além disso, ele pensa que ele tem uma promessa a cumprir. Tratar a morte vermelha da EU pode ser a coisa mais simples do mundo com a única gota da água benta desse clã. Portanto, o que ele precisa fazer está claro, ele vai para o clã sagrado Quo-Vadis. Então, mudando de cena, para o dia seguinte, uma carroça estava entrando dentro do clã Quo-Vadis, mas os soldados o param. Eles dizem que eles vão fazer uma inspeção. Em seguida, os guardas reconhecem um comerciante como Joseph, aquele que cuida da loja de óleo no primeiro andar. Portanto, eles perguntam o que o traz aqui. Em resposta, ele diz que é óleo e está escrito na permissão de importação. Um dos guardas já ia verificar o barril e ele perguntava se ele precisava realmente disso, já que ele vinha com frequência. Ao qual o guarda em resposta diz que os superiores dão importância às formalidades. E então, após ver os barris, ele escolhe um para verificar. E nessa hora, o Joseph ficou preocupado, se perguntando se ele tinha que ir logo nesse aí. E ao abrir o barril de óleo, então, o homem não percebe nada além de óleo e então diz que ele pode passar e com isso o Joseph suspira. Eles dão as boas-vindas para ele a Santa Meca. Após chegar em um lugar afastado lá dentro, ele diz ao prota que ele já pode sair. E em seguida, o prota já foi tacando com força a palma para cima e com isso assustou até o maluco. Ao sair do barril de óleo, o maluco parecia que tinha saído de um filme de terror. E em seguida então, o Joseph diz que já que ele cumpriu a sua parte de o trazer para dentro da Santa Meca, se ele pode ir agora. Mas antes de ir, o prota entrega os dentes de urso javali que ele prometeu. E logo depois disso, o prota já foi metendo o pé. Enquanto isso, o Joseph estava desacreditado em pensar que ele ficaria dentro do óleo por mais de 2 horas. Ele dizia em voz alta: ele não é humano, né? Logo depois, o prota tira a sua máscara e ele dizia que essa é a primeira vez submerso por tanto tempo desde o rio Extinge que ele esteve submerso por 7 minutos. Enfim, ele conseguiu se infiltrar no território de Quo-Vadis. Essa era Santa Meca, a cidade principal do clã Quo-Vadis. Ela possui uma população de 160 mil pessoas. Por conta da igreja, desejos sexuais e ganâncias são restritos. Mesmo se houvesse ouro no chão, eles passariam reto, já que os cidadãos são constantemente lembrados sobre a manutenção da ordem e da paz pública, são extremamente fiéis às regras. E em seguida então, o sino acima do prota começa a tocar. E parando para pensar, ele se lembra que quando o sino da torre do relógio toca, eles fazem essa coisa estranha onde todos param de andar e rezam. E então, enquanto o sino tocava e eles rezavam, o prota passa no meio deles perguntando como que eles podem viver em um ambiente assim. Ao entardecer, o prota foi até um poço e ele abriu uma garrafinha que estava em sua mão e ele joga dentro do poço. E enquanto ele jogava o conteúdo do frasco, ele pensava que a morte vermelha é uma bactéria infecciosa que está no sangue, suor e lágrimas da Reu. É uma praga extremamente infecciosa, então as pessoas serão infectadas imediatamente depois de beberem isso. Mesmo que seja um método extremo, a situação é urgente, então cada segundo importa. É um território sagrado e religioso, então eles irão fazer algo antes mesmo de acontecer uma casualidade. E em seguida então, 3 garotos aparecem atrás do prota curiosos, perguntando ao prota quem é ele. E ao prestar atenção, percebendo que esse homem era estranho, dizia para eles deixarem para lá, esse maluco parece perigoso. E o prota em seguida assustadoramente diz para as crianças escutarem para ele atentamente. Esse poço está amaldiçoado e aqueles que beberem água deste poço não serão poupados da morte. Ele diz para que eles guardem as suas palavras. E então nessa hora as crianças começam a correr chorando, dizendo que é um fantasma. Um fantasma colocou uma maldição no poço.
poço. Eles nunca mais iriam beber neste poço. Tudo isso era o plano do Prota para que as crianças não bebessem do poço. E logo depois disso, o Prota deixou uma adaga do clã Leviatã, infame por suas habilidades com o veneno. E ao julgar pela situação, aqueles que espalharam a morte vermelha pela floresta foram eles. E já que o clã sagrado e o clã veneno mortal não possuem nenhuma boa relação, uma grande batalha deve começar a partir disso. E com isso, todas as suas preparações já acabaram. Agora, estava quase na hora da Água Santa aparecer, então ele se pergunta se ele deve ver a Santa Dolores.